Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre uma curiosidade bíblica, algo que muitas vezes passa desapercebido dos nossos olhos, a gente acaba nem notando. Tem uma curiosidade bem peculiar na Bíblia que é referente sobre a árvore da vida. Você já se perguntou sobre o que ela representa, o que ela significa? O interessante, já de início, é que a árvore da vida, ela é mencionada só no início da Bíblia, né? Em Gênesis. Depois não é falado mais sobre ela. Ela some do mapa, não tem referência alguma sobre essa árvore. E só lá no último livro da Bíblia que ela é mencionada. Ela volta a ser mencionada até com mais frequência. E é bem interessante, porque no início da Bíblia ela é mencionada e só lá no fim da Bíblia. Mas o que ela representa? O que ela significa? O texto que ela é a primeira vez mencionada é lá em Gênesis 2:9. É a primeira vez que ela é mencionada. E o texto diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui é interessante que essas duas árvores já se destacam, né? Chama a atenção. Mais na frente, um pouquinho, no versículo 15 ao 17 de Gênesis 2, diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Primeiro, o que esse texto está nos dizendo? Ele diz que existe duas árvores que se destacam, como foi mencionado nos versículos anteriores, e também fala que foi dada uma ordenança ao homem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas de toda árvore comesse livremente. E por fim diz que no dia que ele comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morrerá. O que isso tem de interessante? É que a gente vê ao longo dos versículos depois, a gente vê que ele não morre. Ele vive bastante tempo. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Só perde para Matusalém, que viveu 969 anos. Então, o que significa esse morrerás? Que sabemos que ele não morreu imediatamente ao comer. O texto fala, né, nos versículos depois, fala se ele, que ele comeu e que o versículo aqui diz que se ele comer, ele morrerá. E a Bíblia fala que ele comeu, mas ele não morreu logo depois que comeu. Ele viveu e viveu bastante tempo. Então, esse morrerá, é interessante saber que ele não está se referindo à morte física, mas sim a outra morte. E o que significa também sobre o que é vida na árvore da vida? Fala que ela é a árvore da vida, mas da vida o quê? E é sobre isso que a gente vai é, ler alguns versículos para entender o que significa vida na Bíblia. Interessante que a maioria das vezes, ou quase todas as vezes, quando vai falar sobre vida na Bíblia, a Bíblia não trata de vida física, né? Mas sim de outra vida. Ou seja, está falando de comunhão. Vida significa comunhão, né? Comunhão espiritual com Deus. Então, a maioria das vezes, vida se refere a isso, de uma vida de comunhão com Deus. Eu separei alguns versículos até de eh, livros diferentes para nós entender melhor.
E lá em João 14,6 diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em João 3,16, um versículo bastante conhecido diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Salmos 36:9 diz: Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. E Romanos 6:23 diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O interessante aqui é que a gente vê que nesses versículos tem algo em comum, muito em comum, que é referente à vida. O que que é vida aqui? Aqui não é vida física, mas aqui é vida espiritual, vida de comunhão com Deus. Está se referindo a isso. Todo aqui, ó, toda a vida aqui se refere à vida de comunhão com Deus. Aqui Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a comunhão com o Pai, com Deus. E aqui também fala. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha comunhão com Deus, vida com Deus, vida eterna. Em Salmos 36:9 também fala que, pois em ti está a fonte da comunhão com Ele mesmo, com Deus. E Romano 6:23 é interessante que ele vai falar também sobre a morte. Ele fala que o salário do pecado é a morte, ou seja, se referindo a Gênesis, falando que Adão desobedeceu a Deus, então ele recebeu a morte por causa do pecado que ele cometeu, mas aqui não é morte física, pois vemos que Adão não morreu, mas viveu e viveu muito tempo. Ele está falando morte aqui é separação de Deus, da comunhão. Então a morte significa isso. Você não tem mais comunhão, ou seja, você morreu espiritualmente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, ou seja, o dom gratuito de Deus é a comunhão eterna em Cristo Jesus. Então, entendemos aqui que quando Deus fala que ao comer morrerá, ele fala ao comer perderá essa comunhão, será separado da comunhão. Então ele morre, ele é uma morte espiritual. E a árvore da vida significa comunhão. Então, a árvore da vida dizia que ele tinha comunhão. E prosseguindo, em Gênesis 3, do 22 ao 24, vai nos trazer algo bem peculiar, bem curioso mesmo, que diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sab- sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que foram tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O que esses versículos têm de interessante? O que isso significa? Ele está falando assim, ó, o homem ele tinha direito de comer da árvore da vida. E através disso ele teria comunhão com Deus. Então, como ele desobedeceu
a ordenança de Deus, então agora ele não tem mais direito de ter comunhão com Deus. Então ele perde. Então essa árvore da vida não está falando aqui, ó, que se ele comer ele ia viver, ele ia viver eternamente de uma forma física. Não está falando isso, que a árvore da vida ela traria uma vida física eternamente, mas está falando de espiritual, de comunhão com Deus, que Adão ele tinha direito, né, como foi falado, de ele comer livremente de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ele quebra, ele peca, desobedece a Deus, ele perde esse direito de ter comunhão com Deus, vive eternamente em comunhão com Deus, ele perde isso. Porque a árvore da vida significa, ela representava vida eterna, ou seja, comunhão eterna com Deus, não vida física eterna. E o versículo final, né, o 24, fala que Deus o lançou fora do jardim e guardou a árvore da vida para que ele não comesse e vivesse eternamente, ou seja, não tenha comunhão eternamente. E como foi falado, só lá em Apocalipse que ela volta a ser mencionada. E no capítulo 2 versículo 7 de Apocalipse, vai dizer: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Gente, mais uma vez, eu não tirei essas coisas da minha cabeça, mas a Bíblia ela mesma se interpreta. Como eu já dizia, ó, quem tem direito de comer da árvore da vida é o vencedor, aquele que vence. Ou seja, Adão tinha esse direito, né, de comer, como foi dito que comerás livremente de toda árvore, menos do conhecimento, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Das outras árvores ele tinha direito de comer. Então, quando ele desobedece uma ordem de Deus, ele perde o direito de comer da vida, da árvore da vida. Ou seja, ele perde o direito de ter comunhão com Deus, porque a árvore representava a comunhão com Deus. Então, todo aquele que tem direito de ter comunhão com Deus, come da árvore da vida. Ou seja, mais uma vez, para finalizar, a árvore ela não representa vida física, porque vemos que Adão não morre, ele continua vivendo, mas sim representa vida com Deus, vida espiritual, comunhão. E a morte que é mencionada por ele ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal não é morte física, pois vemos mais uma vez que ele vive muito tempo, mas sim morte espiritual. Ele perde a comunhão, perde o direito de comer da árvore da vida, comunhão. Então, mais uma vez, abraço a todos e que vocês, ao ler também agora esses versículos sobre a árvore da vida, venham ter em mente que ela não significa vida física. Beleza? Então, um abraço, até a próxima.